Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e mesmo nós que cremos num Deus poderoso e amoroso, quando nos deparamos com as consequências do mal no mundo, em geral temos duas reações, uma lógica e outra emocional. E essas duas reações reivindicam respostas distintas. Enquanto a reação lógica reivindica uma apologética, a reação emocional reivindica uma teodiceia. No vídeo de hoje nós iremos concluir o nosso estudo sobre o problema do mal. Neste último vídeo, então, nós iremos concluir a nossa série de vídeos sobre o estudo do problema do mal. E se você ainda não viu o primeiro e o segundo vídeo, acesse aqui no canal para que você possa acompanhar e compreender esta última mini-aula conclusiva a respeito deste assunto tão importante. E aqui nós começamos a falar sobre os dois tipos de reações que geralmente nós temos ao se deparar com o problema do mal. É uma reação racional ou lógica, que vai demandar uma apologética, ou uma reação emocional, que vai então pedir ali como uma resposta uma teodiceia, para que essa teodiceia possa explicar de forma conveniente como é que o mal existe, mesmo em face da existência de um Deus bom e poderoso. Nós começamos então falando dessa reação lógica, que reivindica uma apologética, no sentido de analisar as proposições de Epicuro para ver se ali de fato há uma contradição. Lembra lá que nós falamos no vídeo anterior? O filósofo John Mackie, ele estava sustentando a tese de que nestas proposições de Epicuro, quais são elas? Deus é todo-poderoso, Deus é todo amoroso e o mal está presente no mundo, que nessas três proposições juntas há uma contradição. E se John Mackie estiver correto nesta afirmação, isso significa dizer que a fé cristã ela é irracional, ela é inconsistente, ela é insustentável. Então este é o grande desafio filosófico de entender que há aqui uma contradição. Mas vamos ver então se de fato há uma contradição. Para isso eu quero aqui relembrar a definição de contradição, desta vez aqui do dicionário Oxford de Filosofia, que vai dizer que uma contradição é uma conjunção de uma proposição com a sua negação. O que é isso aqui? Eu tenho, na verdade, duas afirmações, que eu chamo de proposições, ligadas pelo conectivo e eu digo que uma dessas proposições ou afirmações é a negação da primeira. Isto é uma contradição. E lá no primeiro vídeo nós demos o seguinte exemplo: Jesus é Deus e Jesus não é Deus. Isto é uma contradição. Eu tenho aqui duas proposições ligadas pelo conectivo e, por isso é uma conjunção, e uma está negando a outra. Jesus é Deus e Jesus não é Deus. Outra contradição que vimos lá na primeira aula. Deus é um em essência e Deus é três em essência. Isso é uma contradição. Então, para que as proposições de Epicuro sejam uma contradição, eu precisaria ter no meio delas a negação de alguma proposição. Do tipo assim: Deus é todo-poderoso e Deus não é todo-poderoso, Deus é amoroso e o mal existe. Aqui eu tenho uma contradição, porque uma das proposições nega a outra. Ou seja, na proposição de Epicuro não há contradição. Não há contradição. Pela lógica formal, usando as regras da lógica formal estudada na filosofia, não há contradição.
Por outro lado, essa mesma lógica formal vai ensinar que existe um fenômeno de que quando há duas proposições que sejam verdadeiras, mas quando nós unimos estas duas proposições, nós não entendemos como elas podem ser verdadeiras as duas ao mesmo tempo. E aí nós temos uma aparente contradição. E esta aparente contradição tem um nome, que é antinomia. Então, mais uma palavrinha para você gravar. Antinomia é quando você tem duas verdades e que são igualmente tidas como verdades, mas quando unidas, quando colocadas lado a lado, nós não entendemos como isso é possível. E na verdade, na Bíblia há muitas antinomias, várias. Não só na Bíblia, mas na física, na matemática, na biologia. Na física, por exemplo, há um famoso caso de antinomia, que é a questão da luz, onde os físicos perceberam por experimentos que a luz é tanto matéria como energia. Não se entende plenamente como isso é possível, mas se percebeu que a luz tem comportamento corpuscular e comportamento ondulatório. E isto é uma antinomia. E na Bíblia, na verdade, há muitas antinomias. Há muitas verdades que, quando colocadas juntas, nós não entendemos. Por exemplo, vamos lançar a mão do exemplo anterior que demos. Jesus é Deus e Jesus é homem. A Bíblia afirma categoricamente a divindade de Jesus e a sua total humanidade. E nós não entendemos como as duas coisas podem coexistir conjuntamente, como que Jesus pode ser ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Isso é uma antinomia. Então, portanto, no problema de mal de Epicuro não existe uma contradição, e sim uma antinomia, onde nós não entendemos como é possível que haja um Deus bíblico, todo-poderoso e amoroso, e ainda assim o mal está presente no mundo. Então, se a nossa crise de fé ela é filosófica, nós temos aí a lógica explicando da antinomia. Se a nossa crise de fé ela é tão somente teológica, nós temos aí as escrituras nos mostrando quem é Deus. Mas o grande problema é quando a nossa crise de fé ela é emocional. E aí nós nos deparamos com o mistério que nos impede de saber a razão última do sofrimento, de onde vem o sofrimento e por que existe o mal. Então, essa reação emocional, ela vai tentar buscar na Teodiceia uma explicação deste grande problema que aflige então toda a humanidade. Na verdade, nenhuma Teodiceia até agora foi capaz de explicar plenamente, sem distorcer a palavra de Deus, a existência do mal. Por que que o mal existe? Por que Deus permite o mal? De onde vem o mal? Não, até agora nenhuma Teodiceia foi capaz. Então a grande pergunta é: como lidar com este mistério do mal e do sofrimento? Para abordar então esta questão da resposta emocional ao problema do mal, nós começaremos dizendo que não devemos lançar mão do que C.S. Lewis vai chamar de cristianismo água com açúcar, que é aquele cristianismo que está repleto de clichês, de respostas prontas do tipo: Deus tem o controle de todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, tudo isso é verdade, mas não aplaca o sofrimento pelo qual passamos. Conselhos do tipo: ore que isso passa, ou então aqueles grandes chavões triunfalistas que nós vemos hoje naquelas igrejas que proclamam a vitória sempre e que nós somos o filho do rei ou a filha do rei e que nós não iremos passar por nenhum mal. Tudo isso faz parte de um cristianismo água com açúcar e que não resolve de fato e não nos dá resposta ao problema do mal e do sofrimento,
Então, o que é que a Bíblia nos indica? O que é que ela nos aponta como uma resposta não ao problema do mal, mas uma resposta que seja nossa diante o problema do mal? Então, aqui é o que Jonas Madureira vai chamar de orações sujas. As orações sujas, na verdade, são as orações de lamento ou as lamentações. E aqui ele vai dizer o seguinte: a lamentação incomoda muito, machuca o ego, põe em xeque a nossa inteligência e assusta o outro. Ela é suja, vem carregada de dúvidas, de questões perturbadoras, e como somos demasiadamente assépticos, sempre tentamos nos livrar dela, desta oração de lamentação. E como se não bastasse, além de ser terrível e suja, a lamentação é bíblica. Pois é, uma primeira resposta que a Bíblia nos orienta ao enfrentar o mal e o sofrimento é a lamentação. E a Bíblia está repleta de orações de lamentação. E a oração de lamentação é suja, segundo Jonas Madureira, porque não é aquela oração bonitinha, perfeita, politicamente correta, onde nós agradecemos a Deus por todas as coisas e dizemos que Deus é bom. Antes, na oração de lamentação, nós abrimos o nosso coração e mostramos para Deus aquilo que Ele já sabe, que é o nosso sofrimento, a nossa indignação, a nossa dúvida, o nosso receio, o nosso medo, o nosso pranto, o nosso choro, a nossa dor. Esta é a oração de lamentação. Na verdade, a Bíblia tem muitos salmos de lamentação e tem até um livro chamado Lamentações. A oração de lamento, então, é a primeira resposta bíblica à questão do sofrimento. É expor para Deus tudo aquilo que Ele já sabe e lembrando que nada que dissermos para Deus irá ofendê-lo ou irá fazer franzir a sua testa de espanto por aquilo que falamos. Não, Deus nos conhece completamente e nós devemos então nos despir diante de Deus nessa oração de lamento para expressar de fato a nossa alma e o nosso sentimento a Deus. E o que é muito interessante nessas orações de lamento que a Bíblia apresenta é que, em geral, antes de Deus nos dar a resposta e a solução, Ele nos traz a paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento, ela, de uma forma que nós não compreendemos, ela vai inundar o nosso coração e mesmo em meio ao sofrimento, nós seremos capazes de sentir a paz de Deus. Então esta é uma primeira resposta a essa questão do problema do mal. E uma segunda orientação que nós temos na palavra de Deus em relação à nossa resposta ao mal e ao sofrimento está no livro de Jó. Aquela conhecida saga de Jó, o sofrimento pelo qual ele passou e o que é que nós aprendemos ali naquela história. A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus estava por trás do sofrimento de Jó. Nós somos informados já no primeiro capítulo que o sofrimento de Jó se dá por conta de uma conversa entre Deus e Satanás. E Deus, na sua soberania, Ele permite que Satanás aflija a vida de Jó, tirando seus bens, tirando seus filhos, tirando a sua saúde e afligindo ali Jó durante meses por uma grave doença. E nós somos informados então que Deus estava por trás daquele sofrimento de Jó. E eu fico me perguntando se os sofrimentos pelos quais passamos também não teve início, não tiveram início numa conversa entre Deus e Satanás, com os propósitos que só Deus sabe. Mas nós sabemos mais sobre a história de Jó. É que Jó não perdeu a sua fé. É que Deus, no final da história, restituiu os seus bens, filhos e saúde, e que Deus renovou e fortaleceu a fé de Jó,
E mesmo no sofrimento, ali no capítulo 19, Jó faz aquela famosa declaração: eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, ele se levantará sobre a terra. E lá no final da história, no capítulo 42, ele declara: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então nós aprendemos na história de Jó que o sofrimento teve ali um grande propósito na vida de Jó, fortalecendo a sua fé e talvez impactando a vida de outras pessoas ali próximo a Jó. Mas é muito interessante uma coisa que nós não sabemos a respeito dessa história, é qual foi a última conversa que Deus teve com Satanás ao ver a reação de Jó ao sofrimento. E certamente nós podemos deduzir que houve um desdobramento nas esferas espirituais celestiais por conta da maneira como Jó reagiu ao sofrimento, não negando a existência de Deus, não negando a bondade de Deus e não negando o poder de Deus, mas se submetendo e fazendo a sua oração de lamento diante de Deus, e no final da história Jó é recompensado. Então, se você passa por um grande sofrimento, considere essas duas questões. A nossa resposta ao sofrimento, oração de lamento e saber que Deus está ali, de fato, produzindo algo muito melhor nos nossos corações. E muitas vezes é com os olhos cheios de lágrimas que nós enxergamos algumas coisas de forma mais nítida do que quando nós estamos com os olhos secos. Então, que Deus possa te abençoar ricamente. Um forte abraço e até o próximo devocional.